gostaria de saber do senhor se há, de repente, alguma forma, alguma fórmula para que as pessoas, ao usufruir do seu direito de expressão, também passem a perceber como otimizar essa expressão, a fim de que possamos produzir um resultado melhor, mais produtivo. Obrigado. Perfeito, obrigado. Eu quero falar de várias coisas, sua pergunta é ampla e interessante. Primeiro eu quero dizer, talvez eu não tenha enfatizado, que a liberdade de expressão é um grande valor. Eu ainda sou a pessoa que, semana passada, na biblioteca britânica, eu me emociono diante da Magna Carta. Quer dizer, um documento feudal de 1215, anulado pelo Papa Inocêncio III, mas está valendo. É a origem da ideia do limite do poder do Estado, e acho até o cilindro de Ciro me emociona quando se torna uma origem da tolerância. Tolerância no sentido positivo, no sentido que Locke defendeu tão bem, mas ao final da sua obra diz que devemos ser tolerantes com todos, mas devemos matar os ateus, porque esses são intolerantes. Problema que é. Então eu quero dizer que a liberdade de expressão, ela é muito grande, mas ela tem limites, e os limites são previstos na democracia e na lei. Por exemplo, no caso específico do Brasil, onde racismo foi considerado crime inafiançável pela nossa Magna Carta de 1988, eu não posso defender o racismo. Eu não tenho direito a defender o racismo, porque é o nosso consenso ético e o estatuto jurídico proíbe que um racista expresse a sua opinião, porque é entendido que o racismo é tão deletério às relações sociais, é tão agressivo e é tão justificador de genocídios, que a liberdade não é um bem absoluto quando se trata da existência e da vida de outras pessoas. Eu tenho direito a não gostar de coentro. Eu não tenho direito a ser racista. Eu tenho direito a dizer que o parlamentarismo é fabuloso como sistema e tem como condição a existência de partidos orgânicos e com ideias, coisa que nós temos dificuldade no Estatuto Jurídico Político Brasileiro. Então eu tenho direito a debater estatutos, mas eu não posso incorrer em crime. E esse é o limite do relativismo da liberdade de opinião. Você pode dizer o que você quiser, desde que não incorra no crime. Eu diria que há um estatuto genérico já até idoso, que é a Declaração dos Direitos do Homem Universal da ONU, e que para começar a conversa com qualquer pessoa, eu tenho que concordar com aqueles princípios. Ou seja, que as pessoas são iguais, que as diferenças biológicas ou que as diferenças fenotípicas não possam ser traduzidas em legislação discriminatória, de que a liberdade de ir e vir, a liberdade de crer ou não crer, pertence a cada pessoa. Acontece que você e eu, brasileiros, e certamente outros no mundo, fomos educados a vencer uma discussão destruindo o outro. Quando eu lanço um livro no Brasil, com o padre Fábio, eu defendendo o quinhão dos ateus e ele o dos religiosos, as pessoas esperam um debate no livro Crer ou Não Crer, que ao final não saia humilhado ou destruído. Que através do recurso da ironia ou de outros recursos retóricos, apóstrofe, antinomínia e outros, eu possa utilizar de tal forma que eu reduza o outro a nada, traduzindo a questão de que a discussão não é feita pelas ideias, mas pela afirmação de uma vaidade ou de um narciso muito grande. Nenhum de nós, pelo menos eu não fui, digo isso orgulhoso da formação que tive em escola interiorana, católica, na década de 60 e 70. Adoro a minha escola e minha formação, mas eu não fui formado em uma escola que estimulasse a diferença. Pelo contrário, alunos e professores eram unânimes em opiniões excludentes naquela ocasião. Então eu tenho que reaprender a olhar o mundo, eu tenho que reaprender a fazer propostas, eu tenho que reaprender a possibilidade de que o discurso também instaura realidades,
E eu tenho que reaprender que se foi verdade que na minha juventude eu podia pular carnaval cantando marchinhas racistas e homofóbicas, como teu cabelo não nega mulata, ou olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Que isso hoje não é mais concebível. Claro que estamos em um momento, Lenin chamaria a teoria da curvatura da vara, em que as crianças já estão cantando no Brasil: não atirei o pau no gato, pois o gato sofre, e assim por diante. Uma geração que atirou o pau no gato sem nenhum problema é exposta a outra geração que não pode mais atirar o pau no gato e começa a achar que a sua força geracional deriva da sua agressividade. Eu diria apenas que quando eu digo que a minha geração apanhou dos pais e que hoje a lei no Brasil e o nosso consenso ético acha a violência física contra crianças inadmissível, quando alguém diz no meu tempo se batia, eu apenas sei que essa pessoa mudou de lado em relação ao chicote. Ao invés de levá-lo no lombo, agora maneja seu cabo. Quando eu me torno feitor, eu começo a achar que a escravidão tem suas benesses. Ou seja, não estamos num discurso pedagógico, estamos num discurso de vingativo, já que eu apanhei o mínimo que eu espero. É que os filhos dessa geração apanhem também, já que eu sofri, já que eu não podia dizer nenhuma opinião contrária dos meus pais. Eu espero que esse regime norte-coreano, que era das nossas famílias, se reinstaure. Ou seja, eu não fui educado para a alteridade, conceito que eu trabalho na universidade. Eu não fui educado para a diferença. Eu não fui educado para a ideia, até porque a origem da palavra tolerância é uma origem negativa. Tolerar é negativo na sua origem etimológica. E tem a ver com uma ideia de dor, em que eu aguento, e que o tolerante é, na verdade, um banana, para usar uma expressão popular. É muito difícil reeducar pessoas, alunos e professores, para que todos nós aprendamos, como na parábola oriental dos cegos que apalpam um elefante, e cada um tira do elefante sua percepção sensorial. O elefante é uma corda, é uma coluna, é uma parede ou é uma espada, porque cada um de nós olha o mundo a partir de um foco. E que essa subjetividade nunca será total, nunca será absoluta, e sempre precisa da subjetividade do outro. Afirmo isso porque, como professor há 35, em breve 36 anos, já fui muitas vezes criticado por alunos, e devo reconhecer hoje, já olhando o Calicut à frente, já tendo passado do Cabo Bojador há décadas, que quase todas as críticas eram corretas e me melhoraram muito e me trouxeram a um outro patamar de percepção de quem eu sou. Eu quisera ter essa maturidade há 30 anos que eu tenho hoje, ou seja, de que eu não sou infalível e nunca serei. E não ser infalível é a condição de ser humano. Essa é uma educação difícil, complicada, absolutamente complicada. Quando eu jogo bola com meu sobrinho Davi, de 7 anos, ele reorganiza as regras do jogo de acordo com a vontade dele. Todos os gols que eu faço são inválidos, anulados, por alguma cláusula, porque ele odeia perder. Ali está sendo gerado um líder. Ali está sendo gerado algo que é o espelho de mim. E esse espelho pode refletir, segundo a personagem que eu intitulei a minha fala, a personagem da peça Tempestade, ou Espírito Ariel, ou Próspero, ou Caliban, de acordo com a vontade. Ou seja, isso é o complicado. Aprender a domesticar o seu narciso e a conviver com a alteridade, dentro dos limites da lei, porque eu não posso dizer a alguém, ele é pedófilo, mas é o jeito dele, a gente tem que entender. Não é possível dizer isso. Pedofilia é crime, é um crime tabu e hediondo para a nossa visão social. Dentro dessa visão, eu sou obrigado a discutir muito sobre relativismo e tolerância, e de que eu tenho
muito mais liberdade do que eu suponho e talvez menos do que eu gostaria. E que esse é um equilíbrio muito complicado socialmente. A todo instante eu sou submetido à alteridade e a todo instante eu preciso de equilíbrio diante dessa alteridade. É muito complicado. Tanto que eu acho natural, mas não defensável, que exista a intolerância. Não é defensável, ela é apenas uma reação natural de medo. Toda pessoa intolerante tem medo de algo que vai destituí-lo do seu lugar de significação.